Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Bom, gente, eu quero só colocar sexta-feira a live foi uma bênção de Deus, né? Prova de ferro e fogo. Tá saindo som? Eu vi a Tami comentando aqui. Oi, Tami, sua linda, saudades. Eu vi a Tami comentando que não estava saindo minha voz, mas eu acho que a Tami nunca assistiu as lives. Lembrando que estamos na última semana. Ah! É porque eu coloco uma musiquinha, Tami, no começo da live. Aí depois eu volto a falar. Gente, aproveitando, antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho aqui de papel aqui embaixo e mandar para pelo menos 10 pessoas. Tá dando retardo de som? Comentem pra mim. Gente, era pra tá normal? Tá normal? Ai, que bom, Cami. Então é aqui. Olha, sexta-feira foi a ferro e fogo, não dá, né? Ó, eu vou mandar aqui pra 10 pessoas e eu vou pedir pra vocês mandarem também pra 10 pessoas. Eu tô fazendo isso agora. Pelo menos 10 pessoas, vocês vão mandar essa live. Por favor. Mandando. Ah, tá. Então é a internet de vocês, gente. Se tá dando retardo de voz e para algumas pessoas tá normal, aí é a internet de vocês, não é a minha. A minha tá boa hoje, a minha era pra tá legalzinha. Tá, vamos dar continuidade. Nós falamos semana passada sobre colorimetria. Lembrando que esta é a última semana. Hoje nós vamos falar sobre bases ainda um pouquinho, mas é bem rapidinho, tá? Eu prometo que vai ser menos de 5 minutos. Sexta-feira teve muita gente que não conseguiu assistir, deu muito trabalho para fazer a live na sexta, vocês acompanharam aí no IGTV, enfim, quem tava aqui viu o trupê que foi para conseguir fazer acontecer a live de sexta, né? Mas eu quero dar algumas dicas para vocês, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Em relação às bases, eu passei algumas bases, eu sempre aconselho vocês o seguinte, se eu for ficar falando de marca, eu vou ficar aqui horas e mais horas falando das marcas de base, tá? Então, o que eu vou aconselhar vocês? Quando vocês forem escolher, de acordo com a tabela de cores que vocês querem usar, vocês vão, de acordo com a base que vocês querem usar, vocês vão escolher da seguinte forma. Uma base bem branquinha, essa é a orientação que eu dou sempre para as minhas alunas que estão começando. Uma base bem branquinha, uma base para pele negra, uma base bem escura e uma base em tom médio. Provavelmente essa base em tom médio vai ser a base que vai acabar primeiro. Meu Deus do céu, tava lá no fim do mundo. Tá, eu coloquei esse daqui, gente. Isso daqui é um auxiliador, tá? Eu já testei, ele ajuda um pouco nessa questão de você poder trabalhar colorimetria, mas dependendo da base, lembrando que ele vai descer o tom, ele vai subir o tom, e lembrando que é princípio de colorimetria, então você tem que ter no mínimo uma noção de colorimetria para conseguir usar esse produtinho, tá? O produtinho é Minha Cor Perfeita, da marca Dalla. Eu tô muito surpresa, gente, as marcas nacionais estão arrasando em qualidade de produto. Vocês sabem que eu sou parceiraça da Bitarra, inclusive as bases da Bitarra são sensacionais, dá um acabamento lindo na pele. Gente, tem muitas marcas top. Essa marca Dalla, eu gostei muito do pó amarelo deles, mas eu não sei, eu até já procurei outras cores do pó solto, mas eu não encontrei. Mas o pó solto deles, a hora que você vai colocar abaixo dos olhos assim, ele é tão fininho que sobe até aquela fumacinha, sabe? Então assim, eu super amei, o pó amarelado deles é surreal de bom, só que não dá pra todos os tons de pele, né? Aquele Mia Make também eu estou amando de paixão, que também é uma marca nacional. E a gente falou semana passada sobre a Ruby Rose, lembra?
sobre a Ruby Rose e a marca nova, a marca Fios lá, a base Fios, né, que diz que ao toque ela é muito confortável, ela é uma base confortável, de alta durabilidade e tal. Tanto esse produtinho da foto, quanto a base Fios eu descobri aonde tem, vai ter lá na Thaís Alcântara. Deixa eu fixar aqui, porque eu fui no centro, lembra que eu comentei com vocês que eu fui lá na... Peraí, Thaís... Se vocês quiserem depois... Alcântara... Alguém já usou esse produtinho? Fala pra mim se já usou. Eu acho que é assim, tá, gente? Mas depois eu coloco. Vou até anotar. Eu tenho que anotar as coisas que eu tenho que fazer, senão eu esqueço depois. Eu fiquei devendo alguma coisa pra vocês falando nisso? Hoje eu prometo que eu vou abrir o Close Friends, tá? Prometo. Vou até anotar aqui, ó. Abrir Close Friends. E eu vou postar os produtinhos da Thaís Alcântara para vocês poderem seguir ela, tá? A Thaís Alcântara, ela tem uma loja aqui em Londrina. Eu já falei dela para vocês várias vezes. A Thaís Alcântara, ela foi minha aluna, acho que em 2017 ou 2018. E ela tem uma loja no centro de Londrina, próximo ao Royal Plaza. E ela vende muitos desses produtos nacionais de muita qualidade, sabe? Então, assim, ela tem Ruby Rose, ela tem Alice Academy, ela tem, gente, muita coisa legal lá. Tanto, assim, nacional quanto importado. Catherine Hill, por exemplo, a Class Vogue. Tem todos esses produtos. Alguém já usou esse produtinho da foto que eu mostrei pra vocês? Já testou, sabe me dizer o que achou? Assim, é o que eu falei pra vocês, ele não é um produto milagroso, ele é um produto pra ajudar nessa questão de mistura de base, tá? Então você tem que ter o mínimo de conhecimento de colorimetria, então sempre façam os testes antes, não deixa para testar ali na sua cliente. Eu comentei com vocês que quando eu quero testar um produto novo, eu pego uma modelo, eu testo em uma modelo. Então testa, Aline, ele dá uma certa oxidação, então o ideal é você testar na base e colocar na pele e deixar... Eu sempre faço assim, ó, vou dar uma sugestão pra vocês, tá? Quando eu tô na dúvida sobre a base, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho aqui no colo, porque quando nós vamos escolher a base de uma cliente, nós temos que analisar a cor do rosto e tonalizar o rosto, o colo e o pescoço, certo? Então, o cuidado que eu tenho que ter. O rosto e o pescoço tem que estar em harmonia com o colo. Lembra que eu falei que quanto menos descer, melhor? O ideal é descer até o maxilar. Mas o que acontece? Às vezes, nós descemos a base até o maxilar e o pescoço da cliente é muito branco. É muito mais claro do que o colo. Aí nós temos que descer um pouco. Sábado mesmo teve uma cliente que eu precisei fazer isso. Uma sugestão também é, se a pessoa tiver a pele muito boa, você não precisa descer tudo. Você desce até aqui, assim, mais ou menos uns 2 dedos do maxilar e dá uma esfumadinha. E aqui você vai fazer a quebra da base. Por quê? Porque na hora que a gente vier aqui, ó, pra fazer o contorno, já é uma região que vai ficar mais escura. Entendeu? Então não preciso descer tanto o produto, eu posso encerrar o produto por aqui só esfumando ele. Isso vai dar uma quebra de base perfeita, porque aqui já vai ser mais escuro mesmo, entenderam? Ajuda bastante essa dica, tá? Mas, quando eu quero escolher o tom da base e eu tô na dúvida um pouco sobre a oxidação, vocês sabem que em atendimento eu uso a base da MAC, a Studio Fix, mas se eu estiver em dúvida, assim, em relação a oxidação do produto, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho aqui no colo, coloco as que eu acho que é a base da cliente e deixo secando. Enquanto isso eu vou fazendo a preparação da pele dela, vou fazendo os olhos, termino os olhos. Ale, é certo ou errado começar pelos olhos? É certo começar por onde você achar melhor. Quando eu comecei a maquiar,
eu tinha muita dificuldade em deixar limpo. Então eu tinha muito medo de fazer fazer a pele, fazer os olhos e ficar aquela meleca. Até porque quando eu comecei a maquiar, já comecei a maquiar fazendo aquelas maquiagens mega ousadas, super artísticas. Então não tinha como, gente. Eu tinha que ficar colocando a mão na pele da pessoa, esticar a pálpebra. Então acabava com a pele, né? Então eu fazia o olho antes. Tanto que a sobrancelha também fazia antes. Eu fazia completamente o contrário do que eu faço hoje. Vou explicar pra vocês como que eu fazia. Eu pegava assim, ó, eu tinha esse pincel aqui, já a gente vai falar sobre pincéis. Eu tinha esse pincel aqui. E aí eu fazia toda a sobrancelha com sombra. Aí eu vinha com um pincel de corretivo e recortava todinha a sobrancelha, assim, ó, quanto mais marcada melhor. Era o frisson da época, era a sobrancelha mega marcada, mas a gente ainda não tinha gelzinhos de sobrancelha, então eu fazia com sombra, recortava com corretivo e ficava top. Então eu fazia sobrancelha, recortava com corretivo, passava o primer na pálpebra, fazia os olhos, depois eu fazia a pele. Tá? Aí depois eu falei, bom, tá todo mundo fazendo a pele antes. Eu não sou virada do avesso, eu também consigo. Gente, pega essa dica, por favor. Se alguém já fez, você também consegue fazer, tá? Então eu falava assim, eu não sou virada do avesso. Se ela consegue fazer a pele antes, eu também consigo fazer. E aí eu comecei a fazer em atendimento dessa forma. Confesso que no começo eu apanhei um pouco. A minha prova de fogo, tipo, o primeiro dia que eu decidi, sabadão, falei, não, vou fazer a pele antes. Primeiro dia que eu... Em cliente, né? Porque em modelo eu já tinha testado. Mas em cliente você tem que ser mais rápida, né? Em modelo você tem ali todo um tempo e tal. Aí eu falei, não, vou fazer. Peguei uma modelo, primeira cliente... Ou peguei uma modelo, não. Peguei um sabadão, falei, vou fazer. Primeiro sabadão, primeira maquiagem. Olho preto com glitter. Eu falei assim, nossa, é prova de fogo demais. Mas vamos. E deu super certo. Eu tive um pouco de dificuldade, demorei um pouquinho mais do que o normal pra fazer a pele antes, mas depois que eu me adaptei, eu consegui fazer bem legal a pele antes, tá? Aí, hoje, como que eu faço? Dependendo da maquiagem, eu faço a pele antes. Dependendo da maquiagem, eu faço a pele depois. Hoje eu consigo dominar os dois. Sabe quem é destra e consegue fazer no destra e canhota e aprende dos dois jeitos? É o ideal, né, gente? A gente saber fazer dos dois jeitos e hoje é assim que eu faço. Se eu faço um olho mais artístico, mais trabalhado, com mais recortes, eu faço o olho antes. Pele madura, eu prefiro fazer o olho antes, porque a pele madura, o que acontece? Por mais que seja uma maquiagem muito levinha, quando fecha, é tanta pelinha que você vai tentar esfumar em cima e pega embaixo sem querer, porque é muita pelinha. Então você tem que esticar mesmo pra fazer, e ainda assim, por mais que você tome o maior cuidado do mundo, cai um pouquinho aqui embaixo. A não ser que você vai fazendo e puxando assim, ela de olho fechado, você fazendo e puxando embaixo pra não cair, porque a pelinha dobra quase que na pálpebra superior, de verdade. Quem faz atendimento sabe exatamente do que eu tô falando. Que você faz a pele antes, aí a cliente fecha, aí é tanta pelinha assim que a de cima com a de baixo dá uma emendadinha. E aí suja tudo embaixo. Então, quando é pele madura, o que eu faço? Ó, prestem atenção, porque é uma dica preciosa também. O mais importante da maquiagem para a pele durar e ficar com aspecto bonito, o que é? Hidratação. Então, o que eu faço quando eu vou fazer o olho primeiro? Eu faço toda a limpeza da pele, faço toda a preparação da pele até a finalização da hidratação. Até o secativo, quando eu vou passar que eu quero uma pele de controle de oleosidade, então eu faço a limpeza com tônico, ou água micelar, ou depende do que eu tô usando no momento. Eu gosto muito de tônico para pele oleosa. Água micelar para pele seca normal é legal, mas para pele oleosa já é mais difícil, porque a pele oleosa a gente precisa remover bem a oleosidade e depois hidratar de acordo com o tipo de pele da cliente. No caso de pele oleosa, um hidratante para pele oleosa. Eu limpo, hidrato, potencializo a hidratação com óleo essencial, onde é necessário potencializar a hidratação. Lábios, que geralmente é seco, ó, o meu e eu tomo água pra caramba. Lembra que eu comentei com vocês na live de pele? Não adianta você querer hidratar um monte a pele da cliente se a cliente não toma água. Eu tomo água pra caramba e minha boca é seca. Então, no atendimento, nós precisamos fazer o quê? Hidratar,
passar o olhinho essencial para hidratar lábios e aqui, ó, abaixo dos olhos tem que estar super hidratado. Só cuidado com o acúmulo de produto abaixo dos olhos, tá? Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão hidratar, passar o potencializador de hidratação e, se necessário, secativo em áreas de oleosidade, um controlador de oleosidade. Eu tenho um secativo que nós fabricamos aqui no estúdio, que faz o controle de oleosidade e transpiração. Porém, já tem alguns, e a gente vende, tá? Se vocês quiserem informações, depois eu deixo lá nos stories, só me lembrar. Não vou ficar colocando também um monte de coisa nos stories que vocês não vão ter interesse em assistir. E aí, eu passo esse secativo e faço os olhos. Quando eu termino os olhos, se precisar, eu venho, limpo abaixo dos olhos, dou só uma retocada na hidratação, mas bem pouquinho, porque já ficou ali absorvendo. Entenderam? Isso que é o legal, que enquanto você faz os olhos, a pele vai recebendo aquela hidratação. Então, o acabamento da pele fica muito bom fazendo a pele depois. Só tem que aprender certinho a fazer a finalização ali dos esfumados e tal. Certo? Então, hoje eu faço dessa forma. Se é um olho mais carregado, um olho mais pesado, um olho que precisa de mais detalhes, eu faço o olho primeiro, a pele depois. E se for uma maquiagem mais suave, mais rapidinho de fazer, exceto pele madura, eu faço a pele antes, tá? Então, esse produto é um produto legal para você trabalhar. Então, montando o seu kit. Gente, todas as dicas que eu tô dando, desde lá do começo, eu espero que todos estejam anotando, são dicas para você ir montando a sua maleta de maquiagem. Essa semana, nós ainda vamos falar sobre qual a melhor cadeira para atendimento, nós vamos falar sobre cadeira para atendimento a domicílio. Ale, compensa ter uma cadeira de atendimento a domicílio? O que eu faço em atendimento a domicílio? Atendimento em domicílio é o início de todas as maquiadoras, né? Toda maquiadora começa atendendo em domicílio ou em um salão. Então tem que ter uma maleta específica para carregar o material, aquela coisa toda. Mas enfim, base, falando de base. Uma base mais clara, bem clarinha mesmo, para aquelas peles bem branquinhas. Uma base média e uma base de pele negra, bem escura. Com essas 3 bases, você vai ter um kit já legal para você trabalhar. Vai fazendo as misturas entre elas. Qual que vai acabar primeiro? A base média. Então, essa média você sempre vai ter que repor. Tá? Então é legal que você consegue, enquanto você não repõe ela, compra as intermediárias. 5 bases, gente, você não precisa fazer nem mistura. Ixi, enfim. 5 bases, vocês não precisam nem fazer mistura, tá? 5 bases é praticamente suficiente para você conseguir fazer a maioria dos atendimentos. Como eu disse, a base universal de atendimento praticamente é ali a base média, que é uma base tipo bege 5, MC30, uma base assim em tom amarelado e médio, tá? Deixa eu tirar aqui essa imagem, que eu quero mostrar para vocês a base que eu testei nas minhas modelos, que é a base que vocês pediram bastante. Deixa eu ver se eu consigo colocar um áudio aqui pra vocês, espera aí. Toda aquela chuva, tudinho, e a maquiagem ficou intacta, que um monte de gente me perguntou como que eu tava de maquiagem ainda. O brilho no corpo não saiu com aquela chuva toda. A única coisa que foi embora foi meus cachos, mais nada. Não tem noção, você arrasa muito, muito mesmo. Gente, esse áudio foi dessa minha modelo, linda, maravilhosa. Ó, aqui é amigo, tá? É amigo. Talvez a Lara tá até aqui na coisa. Essas 2 fotos, a foto ficou um pouquinho escura, mas eu acho que dá pra ver legal. Essas 2 fotos foi depois de uma baita chuva. Ela foi numa festa de carnaval que teve aqui no sábado e, tipo, choveu muito, cara. Sério, ficou chovendo, assim, pelo menos umas 3 horas. E aí, depois ela me mandou esse áudio. Eu vou mostrar pra vocês a foto dela. Ó, foi essa maquiagem que eu fiz. Eu vou falar da base, tá? Por isso que eu tô mostrando aqui as fotos da Lara. Qual base eu usei na Lara. Ó. Ai, não dá pra ver. Tá. Todas essas fotos estão com tratamento 0 de foto, tá? Ó, foto bem de pertinho pra vocês verem o acabamento da pele. Aqui o antes da Larinha, tá? Antes e depois.
certo? Gente, qual base eu usei na Lara? Que vocês pediram, perguntaram. Eu usei essa base aqui, que a Wislane trouxe pra eu testar. A Wislane, ela deve estar aqui na live. Não, foi essa aqui, Angel. Eu usei essa base aqui. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Ela tem, as consultoras Mary Kay, elas têm essa referência aqui, ó, na caixa. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tem todas as referências aqui em relação à base anterior, tá? Então, a bege 7, agora a numeração. Eles colocaram essas questões de N, W. E aqui tem toda a tabela assim impressa, tá? Eu amei o resultado. O que eu tenho pra dizer pra vocês? O que eu já sabia, que eu falei pra vocês que eu já tinha testado em mim, não tinha testado em cliente. Eu vou comprar pra eu usar pra mim, eu só tenho que acertar certinho a cor. Deixa eu ver se eu consigo erguer aqui pra vocês verem. Ó, tem que dar uma segurada. Ai, vai estar invertido. Mas o que tá escrito aqui na caixinha, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre ela. Ó, ela é uma base, eu já falei pra vocês que eu já amava a anterior. Pra dia a dia, a base da Mary Kay, sério, é muito boa. Durabilidade é excelente. Vocês ouviram o áudio? Alguém não ouviu o áudio? Se não ouviu o áudio, me fala que eu coloco de novo. São 26 cores de base. Elas foram feitas, as cores novas ela foi reformulada por causa das peles brasileiras, tá? Eu já tinha comentado com vocês, eu já fui consultora Mary Kay, por isso que eu tenho tantas informações sobre as bases. Eu estudei muito quando eu fui consultora. O que a base da Mary Kay que mais vendia no Brasil era a Time Wise. E o que era o problema? Os tons, lembra que eu falei da 4, da 6 e da 7? Porque não eram bases feitas para o Brasil, eram bases feitas para aquela região. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, nossas peles são mais amareladas. Então, eles reformularam essas bases. Hoje são 26 tons de base. Eles garantem uma durabilidade de 12 horas de controle de oleosidade. E esse Complexo Age Minimize, eu não sei o que é. Complexo Age Minimize 3D. A base número 1 ganhou uma nova fórmula exclusiva Intermatch, que se adapta ao seu tom de pele. Esse negócio de se adaptar ao tom de pele que quebra tudo, gente, que lasca. Quando uma base tá escrito que é 64,90 o valor da base, tá? A caixinha eu não sei, é de consultora. Essa caixinha aqui foi a Wislane que trouxe pra eu poder testar e mostrar pra vocês. Mas são 26 cores de base, gente, é altamente resistente. Então, em relação ao teste, essa base aqui, ó, eu vou colocar de novo antes e depois pra vocês verem, foi com diluidor, tá? Então, assim, eu usei na Lara com diluidor e deu essa super cobertura. Então, cobertura ok, sensacional a cobertura dela, passou no teste de cobertura. Ó, a pele da Larinha antes e depois, tratamento zero. Claro, usei corretivo e tal, mas ó, por exemplo, as espinhazinhas dela cobriu 100%, tá? Então, teste de cobertura, topzera, mesmo com diluidor. Ai, que linda, da França! Obrigada, mon petit! Mesmo com diluidor, qualidade excelente de cobertura. Durabilidade, nem o que falar, né? Resistiu até a chuva. Olha o cabelo da Larinha até molhado ali. Isso daí foi depois da chuva, quase 3 horas de chuva. E esse daí também foi depois da chuva. Quase 3 horas de chuva e a base dela ainda estava intacta, tá? Então, em relação durabilidade, resistência, transferência, essa pele não foi selada,
testar a pele, como que eu fiz a selagem dela. Eu selei com os contornos, que eu usei contorno seco, eu selei com blush, eu selei com iluminador e com pó abaixo dos olhos. O restante da pele eu não selei com pó. Eu gosto de finalizar a pele com fix. Então depois eu passei o fix, que eu tenho uma formulação minha que garante uma hidratação muito boa. Então deixa a pele com essa luminosidade. E não foi selada com pó, sabe aquilo de passar aquele monte de pó? Não passei nadinha, nem lustrei com pó. Então só a base deu esse acabamento, esse resultado e essa durabilidade. Não estou ganhando nada da Mary Kay pra falar dessa base pra vocês, mas como eu disse, eu particularmente sou apaixonadérrima pela base da Mary Kay, a Time Wise já era minha favorita. Qual o único problema, a única questão dessa base? Oxidação. A oxidação assim é gritante. Então, para usar ela, você sempre vai ter que fazer a pele. Deixa eu desafixar. Você sempre vai ter que fazer a pele depois. Por quê? Você vai ter que fazer aquela cartelinha. Lembra da cartelinha de base? Tá lá na minha gaveta, eu mostrei pra vocês na semana passada. Você vai ter que fazer aquela cartelinha. E ainda assim, você vai ter que testar aqui no colo da cliente de vocês. Tá bom? Agora, o único teste que eu não fiz foi o teste do flash. Essa foto aqui eu não sei se tá com flash, acredito que não. Eu não fiz o teste do flash, tá, gente? Então não vou saber dizer se ela reflete, mas provavelmente reflete, porque ela é uma base que oxida. Ela deixou também, a Wislane deixou pra mim aquela outra, a Et Play, pra eu testar. Não testei ainda, vou testar, tá bom? Prometo pra vocês. Então, quais são, assim... e a da Ruby Rose lá, fios, como eu disse, tem na Thaís Alcântara. Vamos falar de pincel? Deu, né? De base. Chega. Nossa senhora, eu acho que a gente ficou umas 3, 4 lives falando só de base. Vamos falar de pincel agora. Também não bate muito com a antiga. Não bate, Angel. Depois que seca, ela bate um pouquinho. Mas ela oxida muito, muito mesmo. Isso eu já tinha falado pra vocês, que a oxidação dela é assim... É gritante. Gritante. Vocês vão ter que testar. Tanto que na Lara, eu coloquei 5 bases pra eu conseguir testar e pra eu conseguir usar o tom dela. Então, eu coloquei 5 aqui que eu fiquei na dúvida e no fim acabou que eu escolhi uma delas só. Não precisei fazer mistura, mas eu coloquei 5. Enquanto secava, eu fui fazendo os olhos. Aí depois que secou, deixei separadinha ali. Tem que tomar cuidado pra não confundir, porque como ela altera muito a cor, quando você olha, você nem acredita que é a mesma base. Você tem que testar a cor. Tem que passar e deixar secar pelo menos 10 minutos. Aí você consegue a cor real dela. Mais ainda, Angel, então lascou, porque essa aqui oxida bastante, muda de cor muito. Mas, como vocês viram, durabilidade resistente à chuva, suor e pular carnaval. Pincel. Pincéis que vocês precisam ter no kit de vocês. Gente, quando eu comecei a maquiar, eu comecei com 5 pincéis. Um de pó, um de blush, 2 de esfumar. Era um de pó, um de blush... 2 de esfumar, e eu acho que um era pra depositar sombra. Era isso, um de depositar sombra. Acho que era isso aí. Enfim, qual o melhor pincel da vida? As suas mãos. Ale, não é muito profissional usar as mãos na cliente, né? Qual o problema de usar a mão na cliente? A gente já conversou aqui em outras lives. Gente, nossa profissão é uma das áreas da estética, certo? Mas tem que usar luva daí, né, Ale? Vocês já fizeram massagem em algum lugar que a massagista usou luva? Não precisa usar luva, gente. Por favor, luva nós só usamos em procedimentos abrasivos que possa ter secreção, que possa ter sangue, que possa ter algo que possa contaminar. Então, depilação, limpeza de pele, essas coisas precisa da luva, tá? Porque você fazer, até pro design de sobrancelha, eu não uso não porque me incomoda, não vou mentir. Mas assim, eu esterilizo bonitinho com álcool 70 as pinças e tal, mas assim, em relação à mão, não consigo fazer design com luva. Deveria, por ser uma área da estética que
corre o risco ali de sair um sanguinho da sobrancelha, porque arranca os pelos, né? Deveria usar. Mas pra maquiagem você não tem risco nenhum, então você não precisa usar luva, tá? A não ser que a cliente fez uma limpeza de pele e a pele dela esteja ali sangrando, enfim. Pode fazer com as mãozinhas, pode usar as mãozinhas na cliente sem medo, não é antiético, não é falta de profissionalismo. Quando eu vou fazer meus atendimentos, na hora de passar o hidratante, fazer a hidratação da pele da cliente, eu já aproveito e faço uma massagem ali para absorver bem a hidratação e elas adoram, ficam super relaxadas, tá? Então pode usar a mão sim. Agora, o que você não vai usar a mão numa maquiagem profissional? Na hora de passar a base, de aplicar a base, não por ser errado ou por... Enfim, é porque a base hoje nós temos pincéis e produtos específicos que dão um resultado melhor. Então não há necessidade de passar com a mão. Em mim, eu confesso que eu passo com a mão. Ah, Elê, mas a pele não fica oleosa? Vai ficar oleosa porque ela vai ficar oleosa. Não é por causa da mão. Ai, mas a mão é quente, transfere oleosidade. Teve uma época quando eu comecei que tinha essa história de a pele transpira, a mão transpira e transfere oleosidade. Gente, se a mão estiver limpinha, lavadinha, não transfere oleosidade, tá? Deixem na bancada de vocês álcool em gel. Aqui na nossa bancada nós temos álcool em gel. Vai limpando a mãozinha com álcool em gel para poder resfriar a mão e deixar um cheirinho agradável. Tem alguns álcool em gel que tem até um arominha gostoso. É cheirinho de limpeza o álcool em gel, tá? Se você faz atendimento em domicílio, pega um daqueles pequenininhos, deixa sempre no ladinho da sua maleta, de fácil acesso para você poder usar entre uma cliente e outra para fazer a asepsia das mãos e te dar um cheirinho de limpeza e resfriar um pouquinho a mão para a hora de você passar os produtos, tá bom? Então, o que vocês vão precisar de pincel para a maleta de vocês? Pincel de pó, vamos começar pelo processo, né? Hidratação, limpeza, eu faço a limpeza ou com lencinho umedecido, é uma sugestão para vocês. Vocês podem fazer com lencinho umedecido e o tônico, a água micelar, que vocês estão acostumadas a usar. A limpeza com algodão e o tônico ou a água micelar. Então, compra aqueles algodão de 1 quilo, sabe? 1 quilo, meio quilo, acho que é meio quilo, 500 gramas, um grandão. Deixo sempre nos meus potinhos ali de algodão e cotonete, gente, tem que ter na maleta, ó. Eu vou passando listas pra vocês, tá? Essa semana nós vamos falar praticamente sobre atendimento. Já falei sobre base. Vocês perceberam que eu tô dando dica pra vocês montarem a maleta de vocês? Quem tá anotando bonitinho já sabe que material comprar. Uma das maiores dúvidas das minhas alunas iniciantes é: Ale, o que eu compro? O que eu deixo na minha maleta? Então vamos falar agora sobre o processo todo da maquiagem, tá? Algodão, cotonete, o tônico para limpeza ou a água micelar, o que você preferir usar. Se quiser ter os dois é interessante, porque para pele oleosa o tônico é melhor, porque o tônico ele equilibra o pH da pele e o pH da pele oleosa é mega desequilibrado. Então o tônico é importante para pele oleosa. Então, algodão, cotonete, tônico, um produto para limpeza da pele, lenço umedecido, mesmo que você não vá usar para limpar a pele, eu já vou mostrar para vocês o porquê que eu uso muito lenço umedecido. Tenha uma pinça para vocês conseguirem tirar um pelinho ali que fica fora do lugar. Uma coisa que eu sempre aconselho as minhas alunas também, além do curso de maquiagem, na verdade é uma premissa, né, gente? Eu sempre falo que design de sobrancelha e maquiagem é praticamente uma profissão só. Vocês têm que ter. Toda maquiadora é ideal que seja design de sobrancelhas. Tanto que hoje os únicos cursos que eu dou é o curso de design de sobrancelha e o curso de maquiagem. E o curso de design de sobrancelha foi uma necessidade de tantas as alunas pedirem. Eu comecei a dar esse curso de design. Então tenha uma pinça no material de vocês para que vocês possam ali tirar um pelinho ou outro. Já pegou uma pele aqui negócio? Sim, Vivi, falei semana passada sobre isso. Acho que a gente falou sobre isso também no começo,
das lives. Porque o que acontece? A oleosidade é produzida pelas glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas estão na camada da epiderme. E aí o que acontece? A pessoa acha que porque ela tem uma pele oleosa, ela não precisa hidratar. E a camada de oleosidade é produzida pela epiderme e a derme é seca. Então essa camada superficial da nossa pele é a derme. O sebo é produzida na epiderme. Então não tem nada a ver. Gente, o que eu faço para melhorar a oleosidade? Toma muita água, refresca a pele, porque daí a epiderme sente esse frescor e produz menos sebo. A pele oleosa, por incrível que pareça, mas, gente, tem que tomar cuidado com o tipo de hidratante, tá? Mas a pele oleosa é a que mais precisa de hidratação. Por quê? A pele produz mais sebo para se auto-hidratar. Então, quando você aplica água termal, quando você aplica o Fix durante o dia, a pele dá uma resfriada. Já perceberam que a pele oleosa é extremamente quente? Se você coloca a mão numa pele oleosa, é extremamente quente. Então, a pele produz sebo para aliviar o calor do rosto. Se você aplica água, pode ser água normal, não precisa nem ser água micelar, nem ser água termal. Mas se você aplicar água no rosto durante o dia, a pele vai produzir muito menos oleosidade, porque é uma pele que precisa de hidratação. Então já peguei sim, vive muitas peles oleosas de camada seca. Voltando, pinça, tesourinha para cortar os pelinhos, tá? Então, pinça, tesourinha, algodão, hidratante. Vocês vão ter que passar hidratante na pele, como eu acabei de explicar, por nada, Vivi. Como eu acabei de explicar. Depois do hidratante, é legal você ter, ou você tenha, eu comentei isso com vocês, eu acho, o hidratante, o que acontece? Tem o hidratante para pele oleosa, que não vai fazer uma potência tão grande de hidratação. Exemplo, aquele hidratante da Nivea. Tem o Nivea da latinha azul e tem o Nivea Soft, o branquinho, certo? O Nivea branquinho, soft, é para pele oleosa. O Nivea da latinha azul é para pele seca. Mas ainda assim, o soft, ele ainda deixa a pele oleosa, tá? Então, para pele oleosa, talvez um pouquinho menos. Quais eu amo? O da Bitarra. Ai, tá lá pra dentro, gente. Depois, se vocês quiserem, me cobrem, eu posto. Um da Bitarra novo, vou até anotar, esse eu vou postar. Porque é parceiraça, tem que postar. Eu vou colocar Bitarra hidratante. Ele é excelente, ele é tipo um gel, entendeu? Então, assim, pra pele oleosa, o ideal é você usar um gel hidratante ou um hidratante leve, nada muito pesado em oleosidade, sabe? Nada muito pesado em creme. Então, se você usar em gel, é melhor, tá? Vai te garantir uma hidratação legal, sem deixar a pele pesada. Gosto muito do da Make More, também. Tem um da Make More, que ele é um bálsamo de hidratação, uma da latinha azul bem escuro, que ele faz um controle de oleosidade surreal e ele já dá um primer na pele, assim, sabe? Um blur. Então, show de bola também. Fora o hidratante, logo após o hidratante, tô falando na ordem da maquiagem, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra eu não esquecer. Um olhinho pra você poder potencializar essa hidratação, pra passar nas regiões que eu te falei. Uma dica pra vocês terem, se for uma pele muito seca, aquele Bepantol, pomada de bumbum de neném. Gente, aquilo lá é surreal para hidratar lábios e abaixo dos olhos, pele madura. Só que cuidado com a quantidade, senão fica pesado em hidratação. Se você for fazer a pele depois dos olhos, dá pra usar, tá? Que daí você deixa hidratando, depois você tira um pouquinho do excesso e espalha até absorver completamente. A hora que você vai passar, gente, presta atenção nessa dica, que essa dica aqui é de ouro. Se na hora que você for passar a base, o hidratante não tiver seco ainda, a sua base não vai grudar, tá? Então, assim, duas situações que a base pode não grudar. A pele ser muito seca mesmo, que daí a pele expulsa, não deixa. Então, tem que potencializar a hidratação, como eu disse pra vocês. Pode até passar ali, deixar agir, faz os olhos, depois remove um pouquinho da hidratação. Pele super seca, a base não gruda. E pele muito molhada de hidratação ou pele muito oleosa, também não vai grudar. Por exemplo, vocês já devem ter tido problemas com o nariz.
certo? Tipo, por que que o nariz não gruda a base? Ou ele é muito seco, pele seca, o nariz quase não gruda, então tem que hidratar bastante, que tem nariz que você vê assim que faz até os risquinhos de ressecado. Então, pele muito seca, a base não gruda. E pele muito oleosa, que você começa a passar a base e já tá fazendo as bolinhas de oleosidade no nariz. Não vai grudar nem com bomba. Além, então, o que eu faço se a base não vai grudar? Melhor opção, começa a abrir. Começa a abrir. Melhor opção, passar corretivo no nariz. Tá? Então, assim, fez a base, viu que grudou e aí, de repente, começou a soltar, tenta passar a base um pouquinho mais fina, não tão pesada, e aí arrasta a esponjinha, porque daí precisa meio que remover essa oleosidade do nariz, entenderam? Então, dá uma arrastadinha com a esponjinha e depois volta batendo, aí ela gruda de novo. Só que se demorar muito pra selar, vai começar a soltar de novo. É pele muito oleosa, é difícil mesmo. O corretivo, por ser mais resistente, ele gruda melhor, mesmo sendo a base de óleo, tá? Então, camada mais fina, gente. Por quê? Esse tipo de nariz é o primeiro que vai soltar. Então, se você não quer que a sua cliente fique parecendo uma rena de Papai Noel porque ela fez assim e já soltou o nariz inteiro, e aí vai ficar só o nariz dela de fora e o resto da pele com base, então vocês deixem essa camada do nariz super fina. Tá? Sela bem com pó. Quando vocês forem selar com pó, nariz de pele oleosa, aperta, tá? O pó assim, ó, pra ele grudar mesmo ali naquele nariz. E depois lustra bem. Nariz de pele oleosa não se faz iluminação, tá? No máximo contorno. Porque o que acontece? O nariz brilha. Imaginem a seguinte situação. A pele é oleosa, você fez ali todo o controle de oleosidade, ok. Aí você vai lá e passa iluminador aqui na sua cliente, você passa iluminador na pontinha do nariz, que eu acho isso um absurdo, o povo que pega e faz assim, ó, na pontinha do nariz, fica aquela bola de bilhar, né? De brilhar, né? Fica a bola de brilhar, aqui a pontinha, e enfim, sou completamente contra isso. Como que eu faço a iluminação do nariz? Eu pego um pincelzinho desse tamanho assim, ó. Eu pego um pincelzinho assim, esse daqui é o da Ico, é o que eu uso pra iluminar. 81117, vocês acham na MF Maquiagens, tá? E eu só faço a iluminação aqui, ó. Só o risquinho da iluminação. Por quê? Gente, se eu quero diminuir o nariz da minha cliente, gente, vocês viram? Cantinho dos olhos. Vixe. Tem que sentar, Vivi. Ó, eu vou ler o comentário pra vocês. Ale, esses dias atrás fiquei bem frustrada. A pessoa não parava de chorar no cantinho dos olhos, a base flutuava em cima da lágrima e não grudava. Levei 1h30 e essa mulher não parou de chorar. Ou seja, foi sem make. Vivi, eu já passei por situações assim, eu já vou voltar a falar sobre a iluminação, mas eu já passei por situações assim. Melhor coisa, primeiro, tenta apagar todas as luzes. Eu já tive situações aqui de olho muito claro que eu precisava fazer com ela deitada, porque é bem mais rápido pra fazer e mais fácil, que eu apaguei todas as luzes do teto, fazer no escuro mesmo. Por quê? A sensibilidade dos olhos deitada já fica mais lacrimal, né? Porque a pessoa tá deitada. O que a gente faz quando a gente tá deitada? A gente dorme. Então, o nosso olho vai querer dormir. Então, ele vai começar a reagir. Tudo que for lágrima é reação de defesa dos olhos. Se você tá deitada e não tá dormindo, ele vai ficar dorme, e aí ele vai começar a lacrimejar para você poder dormir. A cliente não vai dormir. Então, uma opção é você apagar as luzes por causa da sensibilidade, por causa da luz. Como eu disse, o olho vai querer que você durma. Então, o que a gente faz quando a gente dorme? Escurece. Então, se você apagar as luzes, facilita bastante, porque tira um pouco essa sensibilidade da luz e acaba que chora menos. Já tive cliente que falou que chora o ar, ventiladorzinho, aquele ventiladorzinho. Tem cliente que eu dou o ventiladorzinho pra ir segurando enquanto eu vou fazendo a maquiagem. Eu falo, não abre os olhos, porque é uma reação dos olhos. Tá ressecando, ele vai querer produzir lágrima pra lubrificar. O ar-condicionado, mesma coisa. O ar-condicionado nos olhos vai produzir lágrima pra querer proteger os olhos. É tudo proteção dos olhos. Falta de costume, essas coisas. Por exemplo, o cílio.
O cílio incomoda muito porque a pessoa não tem costume de usar, o olho vai entender que aquilo ali é um corpo estranho e aí ele vai começar a lacrimejar, tipo, tem alguma coisa incomodando, ele vai tentar expulsar o que tá incomodando, entenderam? Então, o que vocês têm que pensar? Sempre pela lógica. Por que que tá lacrimejando? Por que que tá chorando? Então, uma das sugestões é apagar todas as luzes. Outra sugestão, fazer primeiro os olhos, termina os olhos, que é o mais demorado, faz toda a pele com ela de olho fechado, faz tudo, tudo. Vai fazendo assim, ó, ela tá de olho fechado, certo? Se não for uma pele madura, dá. Se for uma pele madura, é mais difícil. Ela tá de olho fechado, tem gente que chora de olho fechado, é tenso, mas vamos lá. Ela tá deitada, você apagou todas as luzes, ela tá de olho fechado. Você vai e faz a limpeza com ela de olho fechado, vai fazendo assim, ó. Vai puxando a pele aqui, ó, pra limpar. Você puxa pra limpar. Aí colou o cílio e tal, faz tudo com ela de olho fechado. Aí, só depois, a hora que ela abrir, tenta puxar pra passar a base e conseguir chegar um pouquinho mais perto. Aí, só a hora que você terminar tudo, terminou pele, terminou batom, terminou tudo, pede pra ela sentar e faz os acabamentos embaixo. Se for uma cliente muito chorona, uma cliente que lacrimeja muito, faça com ela sentada, nunca deitada, porque o deitada vai fazer lacrimejar mais. Sentou. Gente, o rímel e o Curvex é imprescindível pra quem chora. Por quê? Enquanto você não passar, e tenta passar com ela de olho fechado, eu sei que é difícil, mas você faz assim, ó, enfia o dedinho assim, ó, levanta o cílio, passa, tenta grudar o cílio dela ali no postiço, com ela dormindinho, tá? Que mais que dá pra fazer? É isso, mas já teve cliente que, tipo, é incrível, porque é muito reativo, é os olhos reagindo. Eu já tive cliente de ter que pedir pra ela ir no cabelo e é surreal quanto é psicológico isso. Porque eu falo pra ela, faz assim, vai fazer o cabelo, depois você volta. Aí ela vai e faz o cabelo. Não chora mais, gente. Sentou no lavatório, mesma posição que tava ali comigo, deitada. Não chora, não chora, com a luz na cara, não chora. Deitou, lavou o cabelo, fez o cabelo, secou, escovou, ok. Voltou comigo, não chorou nada. Encostou na maca, começa a chorar de novo. Então é muito psicológico, vocês têm que trabalhar o psicológico da cliente, sempre com um cotonetezinho. Já teve vários clientes que eu tive que cortar o cotonete, sabe o que eu faço? Eu corto a haste do cotonete e eu coloco aqui no cantinho e deixo ali. Pra poder absorver enquanto eu vou fazendo. Ou eu seguro assim o cotonete e vou fazendo. Já fiz muitas clientes de eu encostar o cotonete aqui assim, ó, no cantinho, pra eu poder fazer embaixo. Outra dica legal é a cliente não ver o seu pincel. Como é reativo, eu peço pra cliente olhar pra cima. Se eu vejo que ela vai chorar, eu falo, olha pro sentido contrário. Então, se eu vou fazer o pincel aqui, eu peço pra ela olhar pra lá. Se eu vou fazer o pincel aqui, eu peço pra ela olhar pra lá. Porque se ela ficar aqui assim, ó, ela vai ficar vendo o meu pincel. O olho dela vai reagir, ela vai chorar, tá? Deixa eu ver. Comprei, diminuir as luzes para fazer com ela sentada, sim. Pensem que é reativo, não é culpa dela. Ela não quer chorar, eu garanto pra vocês. Mas é algo reativo dos olhos. O que faz chorar? A pessoa querer dormir, a pessoa tá cansada. Você quer... Nossa, eu fico doida com isso que minhas modelos faz direto. Bocejar. A cliente bocejou, chorou, gente. Não tem jeito. É sono, o olho vai falar. Dorme, entenderam? Não, olhando pra ela, pele oleosa, ela fala... sim, sempre perguntar. Não, gente, tá com som. Tá com som sim, Elineide. Aumenta o seu aí, que tá com som. Então tá. Tá sem som, gente? Não é possível. Tá dando pra ouvir? Então tá. Não é aqui, né? Que duas falando que tá sem som. Tá dando pra ouvir ou tá sem som, Gabs? Então tá bom. Então eu vou continuar. Então é o celular de vocês, gente. Aumenta o volume aí. Deixa eu até tomar uma água. Quando que o olho vai chorar? Deitada, muita luz, sensibilidade,
Por exemplo, cílio. Cílio é corpo estranho, o olho vai querer expulsar. Ele vê o pincel. Se ele estiver vendo o pincel, ele vai falar, opa, tem alguma coisa querendo entrar no meu olho. Então, ele vai lacrimejar, certo? Então, vai querer expulsar. Então, cliente olhando pro lado sempre contrário, se for cliente chorona, tá bom? E tenta fazer o mais rápido possível essa parte de baixo. Já teve cliente que eu tive que fazer a parte de baixo só um risquinho, porque não dava. Não dava, falei, não dá. E tenta fazer o máximo possível com ela de olho fechado. Faz pálpebra, faz pele, deixa aqui abaixo do olho por último. E aí, se precisar, você vem com a esponjinha pequenininha e só coloca um pouquinho de corretivo, pô, acabou. Já tem cliente que eu falei assim, pronto, você terminei. Pra ela não chorar, porque é reativo, é psicológico, é o olho querendo expulsar o que tá incomodando. Cuidado com pó dentro do olho, na lápis preto. Lápis preto, só da pessoa passar na linha d'água, vai chorar. Se a pessoa tem sensibilidade, não passem lápis na linha d'água, que ela vai chorar até semana que vem. Cliente que fala, eu choro muito, eu falo, não dá pra eu passar lápis preto dentro então. Certo? Tem cliente de você encostar o pincel, ela fechou o olho, você começou a fazer a maquiagem, já tá chorando no cantinho. É muita sensibilidade, é falta de costume, tá? Quando a cliente tá deitada, você trabalha com mocho? Gata, é Roberta, né? Agora eu não vou esquecer, não. Acho que não, é Roberta, né? Eu trabalho com banquinho de plástico, que foi o melhor que eu achei. Eu cheguei a comprar uma cadeira, coisa mais linda, pra tentar trabalhar com cliente, mas atendimento, sentadinha. Gente, eu sou muito grande, eu tenho 1,80 m. A cadeira não chega na minha altura, tem que ser aquela maca de 3 posições. Eu vou falar sobre isso com vocês durante a semana. Mas eu trabalho com banquinho sentado, um banquinho de plástico. Um banquinho daquelas da Plazútil, um banco bem altinho, assim. Não é muito bonito, mas é o que eu achei mais confortável para eu conseguir trabalhar, que ele é quadradinho, eu encaixo certinho no cantinho e é ele que deu certo para eu trabalhar, deu a altura perfeita para mim. Voltando a falar do nariz que eu tava falando, eu pego esse pincelzinho aqui, ó, e faço um risquinho. Fala pra mim qual a finalidade. A gente vem com a maior função do mundo, fazendo todo o contorno do nariz, deixando o nariz da cliente finésimo. Aí a pessoa vem com um pincel cheio de iluminador e faz isso aqui, ó. Tira tudo o contorno, raio. Gente, é questão de noção, tá? Então, como que eu faço a iluminação do nariz? Só pontinha assim e outra. Você passou iluminador na cliente aqui, tava falando isso aí. Você passou iluminador na cliente aqui. Aí, você vem e faz aqui no nariz. Então, ficou brilhando a bola de bilhar e ficou brilhando aqui. Oleosidade, a maioria das pessoas que tem a pele oleosa, eu falo o quê? Que a oleosidade é a zona T, que nem é zona T, né? Que a zona T seria testa, nariz e queixo. Quase nunca vi gente de queixo tão oleoso a esse ponto. Eu falo que é o quê? É testa e nariz. O que que acontece? A oleosidade do nariz desce para as laterais. A pessoa tem a pele oleosa. Você vem com aquele monte de iluminador e traz até aqui o iluminador, ó. Aí você vem e passa o iluminador aqui na ponta do nariz. Esse iluminador aqui vai emendar com esse iluminador aqui, filha, que ela vai ficar sendo o lustre da festa. Então, muito cuidado em pele oleosa, tá? Sim, tudo muito leve. Cliente que chora muito, gente, Estúdio Mari Oliveira, acho que é Mari, né? É mulher Mari. Ale, também as batidinhas com a esponja pra selar tem que ser bem leve, porque também faz lacrimejar. Muito leve, pra tudo. Eu nem encosto, eu faço assim, ó, em quem chora muito. Porque qualquer encostadinha mais perto ela vai chorar, certo? Vamos voltar a falar do material. Eu parei falando então do hidratante. Vocês podem ter 2 tipos de hidratante, um para pele seca, um para pele oleosa. Ou vocês podem ter o hidratante e o óleo essencial, porque a pele seca, se você passar o hidratante de pele oleosa e potencializar com o olhinho, vai dar bom. Só tem que absorver muito bem, senão a base não vai grudar. Um secativo para controle de oleosidade. As bases, como eu falei pra vocês, pelo menos 3 cores, uma bem clarinha, uma média e uma bem escura. Corretivo. Antigamente, todo mundo indicava o da Kryolan, que era aquele que vinha o estojinho. Mas nós temos hoje no mercado corretivos excelentes, de ótima qualidade e que não são tão caros. Então, vocês podem comprar o corretivo da Maquier, que é muito bom. Gente, da Bitarra
é quase idêntico ao da Maquiê, tá? E é mais em conta. Então, assim, vocês podem ter ali também uns 3 corretivos. Não há necessidade de comprar corretivo para contorno, a não ser que você vá fazer produção, porque o corretivo para contorno, para quem tá começando, não é recomendável, porque o corretivo para fazer contorno é difícil de esfumar. Então, para fazer contorno, eu recomendo sempre fazer o contorno com pó. Tá finalizando a live. Vive, respondendo a sua pergunta, secativo ajuda na transpiração. O secativo que nós fabricamos aqui no estúdio, nós vendemos ele a R$30, o frasquinho com 30 ml, ele ajuda na transpiração e na oleosidade. Vou finalizar a live rapidão, né? Claro, amanhã é normal, gente, não pulo carnaval, não. Voltando rapidão só para finalizar o material. Base, corretivo da Bitarra é sensacional. Temos também o da Maquiê, que é super top. O pó, tem aquela paleta grandona da Ruby Rose de pó, que vocês também podem usar. E aí vocês usam de contorno, porque é uma paleta que vem 9 tipos de pó. Eu vou postar nos stories, tá? Paleta Ruby. O blush, vocês podem ter um intermediário, um nem muito rosa e nem muito laranjinha, porque muita gente gosta do cobre. Pó bronzer é muito legal ter, porque tem gente que não gosta muito de blush, então fica só no pó bronzer. E o iluminador, tá? Encerramos pele aqui. Iluminador, o compacto, tem um da Ruby Rose que vem na caixinha, e tem os soltos, o da Bitarra, o solto, gente, tem um brilho maravilhoso. Encerramos pele, pó translúcido. Falei dos pós pra vocês já semana passada. Beijo, fiquem com Deus. Bom descanso. Se forem pular carnaval, tenham juízo na cabeça e Deus no coração. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijão, gente!